Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Nós vamos iniciar nossa aula, que é o nosso conteúdo, aula 1, Geografia, Indústria e Espaço Geográfico. Então a nossa metodologia será dessa forma, irei gravar alguns vídeos rápidos, de até 10 minutos, para não ficar tão cansativo. E em seguida postarei algumas atividades aí para avaliar como é que está o processo de aprendizagem. Então galera, vamos lá para a nossa aula remota. Indústria e espaço geográfico. Então, ao final desse conteúdo, eu quero que vocês entendam como é que a indústria ela surgiu, qual o seu histórico e como é que a atividade industrial transformou o espaço geográfico. Bom, é importante aqui de início fazer uma definição que é a indústria. Então, a indústria é um conjunto de atividades produtivas, certo? Que transforma matéria-prima ou matérias-primas, né? Coloca aqui matéria-prima, que transforma matéria-prima em diversos, diversos produtos, certo? Então, a indústria, para ela transformar a matéria-prima em produtos, ela tem que ter o quê? Fontes de energia, tem que ter mão de obra, né? Aí o trabalho, certo? E tem que ter máquinas. E esses fatores, utilizando a matéria-prima, transformando aí em diversos produtos. Por exemplo, um carro, ali você tem matéria-prima ferro, tem um plástico. Então, a função da indústria é exatamente permitir a transformação e a produção dos mais diversos produtos. Beleza. Mas nós vamos analisar como é que essa indústria ela vai se comportar ao longo do tempo histórico. Então, até chegar à indústria, tiveram outras atividades, certo? Que não era propriamente como a indústria lá que surgiu na Inglaterra no século XVIII, por exemplo. Então, antes da indústria, pessoal, é, vai existir aí no capitalismo comercial o artesanato. Então, o que é o artesanato, galera? O artesanato ele vai surgir aí até ele vai existir, na verdade, até o século 17, certo? Século 17. Então, no artesanato existe a figura do artesão, e o artesão ele era responsável por todo o processo produtivo. Então não existiam indústrias e não existiam máquinas. Então existia um artesão que tinha a habilidade de desenvolver algum produto, fazer algum um móvel, fazer algum tipo de roupa, construir um sapato. Então o artesão ele participava, ele era dono de todo o processo produtivo, certo? Então ele desenvolvia toda a atividade. Então, se você queria um móvel, por exemplo, uma mesa, você chegava até o artesão ele fazia a produção sozinho. Então ele dominava todo o processo produtivo. Então, esse tipo de atividade vai perdurar até aí o final do século XVII. Depois, galera, o que vai acontecer? O desenvolvimento social e tecnológico vai se aprofundando, vão surgir novas máquinas e surge uma outra forma de produção fabril, que são as manufaturas. O que acontece? Aqui no artesanato, o artesão utilizava pequenas não, ferramentas básicas para auxiliá-lo na produção dos seus produtos. Já na manufatura, passam a existir máquinas. Realmente, máquinas, não só ferramentas. Então, a principal característica é a introdução de máquinas no processo produtivo. O artesão que tinha aqui a sua pequena fábrica, ele passa a ser aliciado, né, pelo grande empresário para trabalhar na sua fábrica.
Então, o artesão ele vai lá trabalhar em grandes galpões, organizados por empresários burgueses, e esses empresários eles compram máquinas, e agora o trabalhador, o artesão, ele não é mais dono do seu processo produtivo. Agora ele é um trabalhador assalariado e agora ele trabalha em uma fábrica. Então ele passa a exercer atividades específicas dentro dessas fábricas, certo? Então, a principal característica aqui é que vai existir a introdução de máquinas e inicia uma divisão, certo, do trabalho. Então, enquanto aqui no artesanato, o artesão dominava todo o processo produtivo, ele colava, cortava, pregava, aqui ele vai cumprir uma função específica. E é claro que da passagem do artesanato para a manufatura, isso aqui permitiu um aumento de escala da produção. Então, na manufatura, aumenta-se a produtividade, certo? Então, enquanto o artesão produzia uma mesa por dia, quando ele foi trabalhar nas manufaturas, nessas fábricas, se produziam 10, 12 mesas por dia. Bom, isso aqui vai acontecer quando? Isso aqui vai acontecer de 1620, aí vamos colocar aqui 1750, certo? Isso é o período aí da atividade considerada manufatura. Mas nós vai existir um novo estágio da, da indústria, da atividade fabril, da fábrica, e aí vai existir a maquinofatura a partir aí do século XVIII, certo? Século XVIII. A indústria clássica, a indústria pesada, de fato, onde ela vai inserir no processo de produção máquinas, ferramentas modernas para a época, por exemplo, a máquina a vapor, certo? Então, as maquinofaturas, de fato, se tornam indústria de grande porte, onde elas irão empregar um grande número de trabalhadores, e esses trabalhadores irão ter acesso e praticamente trabalhar no uso, no manuseio dessas máquinas, certo? Máquina a vapor, que é a primeira a existir, e nessa maquinofatura também irá ter uma demanda de fontes de energia, certo? A primeira fonte de energia utilizada nas indústrias, desculpa, ficou torto aqui, foi exatamente o carvão mineral, certo, galera? Então essa maquinofatura ela vai se consolidar onde? No território inglês, na Inglaterra. Então Inglaterra, é válido ressaltar as condições que levaram essa maquinofatura a iniciar na Inglaterra. Lá o capital burguês inglês, né? Foi uma condição importante. A bacia carbonífera, né? Grande quantidade de carvão mineral naquela região e a organização ali do Estado inglês. Então, entre outros fatores, como a aula aqui deve ser resumida, nós não vamos aprofundar, certo? Então, surge aí a Inglaterra, a indústria, a maquinofatura do século XVIII, mas até chegar essa indústria, que é esse conjunto de atividades produtivas que transformam a matéria-prima em diversos produtos, ela passou por um longo período de adaptação e transformação. Então, ela surge na Inglaterra e ela vai se expandir para outros centros. Primeiro, Inglaterra, obviamente, né, na Europa. Depois, essa indústria ela vai para outros centros, vai para a Europa ali, Oriental, Rússia, certo? Hoje território da Rússia, Ásia, Estados Unidos. Depois, nos Estados Unidos, algo importante vai ser a descoberta do petróleo. Então, isso aqui torna a indústria com grande aumento de escala, certo? Então, ela vai se expandir. E só após, vou colocar aqui, após a Segunda Guerra Mundial, só após a Segunda Guerra Mundial é que as indústrias, de fato, elas vão se instalar nos países emergentes, como Brasil, México, Argentina, entre outros, certo? Então, esta primeira aula aqui é para você entender como é que ela surgiu,
Por que que ela surgiu em determinado ponto aqui em Inglaterra e qual o seu histórico de transformação social, beleza? Então, na próxima aula vamos fazer aqui essa discussão, como é que a indústria transforma o espaço. Valeu, galera, até a próxima aula.